Olá, pessoal! Chegamos para falar agora das variações climáticas de regiões consideradas temperadas, as chamadas zonas térmicas temperadas. O que nós temos então? Vamos analisar etapa por etapa. Primeiro, quando eu falo em clima temperado, normalmente nós vamos pensar em quê? 4 estações muito bem definidas em razão da localização geográfica destas áreas, que está entre o trópico e o círculo polar. Isso significa dizer, então, que isso vai ser típico do hemisfério norte, onde eu tenho regiões que predominam nessa faixa. No hemisfério sul, isso vai aparecer, por exemplo, na América do Sul. Países como, por exemplo, a Argentina. Aí, sim. Então, o que é o primeiro detalhe? Atentar para a localização geográfica, para entender a dinâmica desse clima. E vamos ter o quê? Uma variação de clima temperado oceânico, temperado mediterrâneo e o temperado continental. Então, a localização geográfica, ela é essencial na sua interpretação. O que você observa? Observe o pluviograma. Do mesmo modo que em aulas anteriores, temos o quê? A variação das temperaturas, como que nós temos? Sempre representada por uma isoterma. Observe o que ocorre. As altas temperaturas no centro, indica que é hemisfério norte. E nas extremidades, quedas de temperatura. A curva de temperatura ajuda a identificar o hemisfério. Lá vem a quadrícula, para você ter uma noção melhor da interpretação. Então, no inverno, essas temperaturas chegam a ficar abaixo de zero. E, durante o verão, vão atingir máximas entre 16 e 18 graus. Observe a pluviosidade, chuvas regulares, porém em baixo volume, abaixo de 100 milímetros mensais, que é uma característica típica deste clima. No nosso exemplo, pegamos o caso da Romênia, a cidade de Bucareste, onde nós vamos ter esse tipo de situação. Detalhe importante, você verificar a amplitude térmica anual em razão do fator continentalidade. Mas e se for, por exemplo, uma outra estrutura? O clima temperado mediterrâneo, típico do sul da Europa. Observe que já estamos aí montando o climograma para você. Amplitude térmica também elevada, mas observe o volume de chuvas. Você vai verificar que existe uma alteração. Olha só, o período que eu tenho maior temperatura é o período que eu tenho menor volume de chuvas. Vamos lá? Maior temperatura, menor volume de chuvas. O que significa isso? Localização hemisfério norte. Qual período? Verão. Então é um verão quente, porém seco. Olha que interessante. Então aqui nós vamos ter o clima conhecido como mediterrâneo ou temperado mediterrâneo. Ele é sazonal também. Porque observe, caiu temperatura, elevou o volume de chuvas. Cai temperatura, elevou o volume de chuvas. Então o que eu tenho? Inverno frio e úmido, verão quente e seco. Fruto de quê? Da influência regional, maritimidade e continentalidade. O que nós vamos observar? É um clima sazonal, mas com estações opostas, onde o verão é seco, porém quente, e o inverno é frio, porém úmido. Interessantíssimo. Onde que isso vai aparecer? Nas regiões, litorâneas do Mediterrâneo. Então pode ser, como no exemplo, da região mediterrânea na Europa, ou, por exemplo, no norte da África, que vai ter as mesmas características. No exercício, será chamado de temperado mediterrâneo ou meramente de clima mediterrâneo. Pode aparecer também em outras regiões onde se tem a influência da maritimidade e da continentalidade. Citamos aí os casos da África do Sul, do Chile e também da Austrália. Porque o que determina essa variação são maritimidade e continentalidade. Então, muito atentos a esse, porque esse é diferente do que vimos em aulas anteriores. E ainda,
para a gente fechar essa ideia, o temperado oceânico. Qual será a diferença? Observe na montagem do nosso pluviograma. Observe, verão, quente. Porém, agora o que ocorreu? Chuvoso, fruto da influência da maritimidade. Veja conosco, ó, verão, alta temperatura, chuvas elevadas. O que ocorre no inverno? Cai temperatura, cai volume de chuvas. Cai temperatura, cai volume de chuvas. Então, este é um temperado oceânico. Usamos na exemplificação a região de Cantão, na China, para você ter uma noção dessa interferência no âmbito mundial. Mas o que você viu em comum em todos? Elevada amplitude térmica anual. Porém, se Mediterrâneo, verão quente e seco, inverno frio e úmido. Se temperado oceânico, verão quente e úmido, inverno frio e seco. Veja que legal. Fique atento então às nossas aulas para você ampliar os seus conhecimentos. Aquele abraço!